Se você não amputar a perna, você vai morrer em casa, dando o bicho. Então eu fui para casa desenganada. Um dos momentos mais difíceis para mim foi quando eu vi ela 2 horas da madrugada sangrar ao ponto de ficar roxa. Meu nome é Neuza Brito, tenho 38 anos. Meu nome é David Brito, tenho 42 anos. Minha vida era muito atribulada quando eu cheguei à igreja, porque eu tinha muitos problemas no meu casamento. Meu marido era muito agressivo, ele saía na sexta-feira, chegava no domingo à noite. Infelizmente eu era esse homem mau caráter. Eu não tinha discernimento do que era uma família, eu não tinha respeito pela minha própria esposa. E eu vivi uma vida que nem eu me conhecia. Chegou o ponto na minha vida que eu tentei tirar a vida da minha esposa. Cheguei muito embriagado, estava com amantes. E ela sempre cuidando de mim, e eu peguei uma faca e quase tirei a vida da minha própria esposa. Naquela situação eu não via saída. Eu pensava só na morte. Falava, eu vou tomar vários comprimidos e vou me matar. Porque esse não foi o casamento que eu pedi. Eu cheguei na igreja por um convite. Alguém me fez um convite, né? E eu decidi vir. Né? Eu falei, e essa pessoa falou assim, ó, se você for lá, a sua vida vai mudar. E realmente aconteceu assim, desde o momento que eu pisei o meu pé na igreja. Porque eu senti uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. Deus foi me limpando, foi me purificando e eu fui me entregando. Dia após dia, quando eu chegava na igreja, eu via algo diferente acontecendo em mim. Até que o Espírito Santo, o próprio Deus, veio sobre mim. E ali me mudou completamente. Foi a coisa mais maravilhosa, mais perfeita que podia acontecer e que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque ali eu aprendi a lidar com o meu marido, mesmo não convertido, chegando embriagado, cheio de amantes, mandando eu embora. Ali eu fui aprendendo com sabedoria a conduzir aquela situação. Eu cheguei ao ponto de pedir ajuda para ela, porque eu já vi mudança nela. Eu vi mudança dela. E eu falei, me ajuda, porque eu não tenho mais equilíbrio da minha vida. Porque hoje era para mim estar preso ou morto, devido a tanta bagunça que eu vivi. Eu fui criado num lar que meu pai era agressivo, alcoólatra, e eu me tornei a mesma coisa. Mas aí eu pedi ajuda para ela, e ela falou que me leva num lugar onde ela teve mudança, transformação no interior dela, e eu vi. Porque ela passou a cuidar de mim, mesmo eu agressivo, mesmo eu um homem sem caráter. Ela começou a cuidar de mim, me orientava, e eu vim até a igreja. E ali eu vi diferença. Em tudo. Em tudo que eu ouvi, eu vi diferença. E me entreguei para esse Deus. Que eu me batizei nas águas, eu tomei uma decisão que nunca mais seria o mesmo homem. E eu recebi o Espírito Santo. Dei o Espírito Santo, eu sabia que existia. E hoje eu sei que um homem ou uma mulher que recebe o Espírito Santo, a vida dele é totalmente diferente. O interior dele é outro. Um ano depois, já sendo um oficial da igreja, digamos assim, um obreiro, a gente passou por outra luta muito grande. Porque minha esposa foi fazer um exame de rotina e foi constatado um câncer maligno. Não teve esperança nenhuma. O médico falou que não tinha cura, que não tinha solução para a vida dela. Ela já falou assim de cara que eu ia ter que amputar a minha perna. Mas eu insisti para ela. Aplica a quimioterapia em mim. Ela falou assim, nem isso resolve para você. Se você não amputar a perna, você vai morrer em casa, dando o bicho. Então eu fui para casa desenganada. Então assim, ali a gente só tinha fé. E era o mais precioso. Então assim, dia após dia, aos olhos humanos,
eu fui piorando. Meu pé abriu, comecei a sangrar, começou a dar um mau cheiro muito horrível, só ficava a família perto. Ficou a ponto de dar 1 quilo de tumor do lado de fora do pé dela. E esse tumor sangrava, tinha um cheiro mau cheiro. Um dos momentos mais difíceis para mim foi quando eu vi ela, 2 horas da madrugada, sangrar ao ponto de ficar roxa. Ela ficou roxa os lábios, os olhos, ficou toda roxa. Esse foi um dos piores momentos, que eu vi ela sem ação, desmaiou. Eu peguei, o pé dela sangrou e não parava de sangrar. Eu achei que ali seria o momento que ela ia perder a vida. E eu cheguei até ela, levei na cama e orei. Eu fiz uma oração e pedi a Deus que não deixasse ela morrer. E quanto mais o tempo passava, durante 6 meses ela chegou ao ponto de ficar de cadeira de roda e acamada. Ela não andava mais. Ficou 6 meses acamada. E eu perdi o trabalho, fui mandado embora. O dinheiro acabou. A dona da casa pediu a casa. Nós morávamos de aluguel. A dona da casa me deu 3 dias para sair dentro de casa. E eu não levava esses problemas para ela por causa da saúde dela. Chegou a um ponto de eu pegar um pedaço de pão de 4 dias e dar para ela e sair do cômodo e chorar. Jamais eu teria suportado uma situação dessa se eu não tivesse o Espírito Santo. Eu fui muito bombardeado com pensamentos negativos, vozes negativas, que não vai dar certo, ela vai morrer, não tem jeito, Deus não existe, o que você recebeu não foi o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que aquele pensamento negativo vinha sobre a minha mente, eu tinha força e autoridade de não dar ouvido a ele. Porque antes de eu chegar à igreja, eu era um homem que ouvia a voz negativa e praticava tudo que era de errado. Para mim não existia o Espírito Santo. Eu não conseguia vencer a mim mesmo, eu não conseguia vencer os pensamentos ruins. E após eu receber o Espírito Santo, usando a fé para a cura da Neuza, eu nunca deixei me levar por essas situações, pela a voz negativa. Para mim foi primordial. Sem o Espírito Santo não tinha como vencer a situação. O Espírito Santo segurou nas minhas mãos. Em todo momento difícil que eu passei, várias vezes eu fiquei entre a vida e a morte. E eu tenho certeza que ele estava ali comigo, falando que eu ia vencer, que era só confiar. Eu vi o pastor falar que para a gente alcançar o impossível, nós tínhamos que ser perseverantes. Porque existia muitos impossíveis que não eram de um dia para uma noite. Poderia demorar. E a gente já estava com 8 meses naquela situação. E nós partimos para a fé. Porque assim como Deus transformou o meu interior, transformou o interior dela, eu criei e acreditei que Deus podia curar ela. Eu tive uma mudança, eu tive certeza que ela seria curada. O tumor de 1 quilo começou a necrosar, a cair pedaços. O médico não entendeu o porquê. Porque até então, antes, a quimioterapia não dava resultados. E quando começou a necrosar, a médica chamou a gente e falou: olha, David, nós temos que tirar esse tumor externo do pé dela, porque ele está necrosando e é podre. Então eles retiraram a parte externa. Mas a médica falou que a parte de dentro não tem como tirar, porque o câncer está nos tendões, nos ossos, em todo o pé dela. Mas logo depois ela fez um exame completo e não deu mais nada. Ela estava com o pé completamente limpo. Nós temos todos os exames. Hoje já tem 14 anos que eu estou curada. O mais importante para mim passar por esse momento difícil foi perseverar nas campanhas, nos votos de fé. Hoje a gente tem uma fé inabalável. O meu casamento ficou muito melhor, né? A gente se uniu mais. Eu já era um homem cheio do Espírito Santo, eu recebia a presença de Deus, mas hoje a minha comunhão é diferente. Aquele homem que era empregado, eu abri meu próprio negócio, nem eu entendi como eu entrei em outro negócio sem saber de nada. Deus me deu uma sabedoria, hoje eu trabalho com refrigeração comercial, hoje eu trabalho por conta própria, vivia de aluguel, hoje nós temos uma casa maravilhosa, hoje nós temos terreno, hoje nós temos carro para andar, hoje nós temos uma conta maravilhosa, hoje nós podemos ir em restaurante maravilhoso. Tem tanta coisa que eu só tenho que agradecer a Deus, porque tudo que Ele fez
Antes eu não sabia administrar nada, era um homem sem responsabilidade. Hoje eu tenho empreendimentos, eu tenho investimentos. Hoje Deus nos dá o melhor, né? Tudo através do quê? Do que a gente plantou no altar. Quando eu vejo alguém doente, eu quero que elas conheçam o Deus da cura, o Deus da transformação. Então, assim, a pessoa ela pode ter riquezas, pode ter tudo, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela não tem nada. E quem tem o Espírito Santo vence tudo e qualquer coisa. Eu, na minha forma de pensar, sem o Espírito Santo, ninguém não tem vida. Não há vida sem o Espírito Santo. O meu conselho para quem está passando um deserto é não olhar para trás, olhe para frente, persevere, não desista, porque nós estamos servindo o Deus do impossível. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também.